Graça e paz, irmão e irmã. Nós estamos dando continuidade a esta série de reflexões do mês de março, mês de aniversário da nossa igreja. E eu queria dizer a você, irmão e irmã, que a igreja possui algumas características, se observadas, apesar deste tempo pandêmico em que nós estamos vivendo. Se essas características forem observadas, nós seremos uma igreja com as portas sempre abertas. Uma dessas características nós trabalhamos no primeiro domingo, que é anunciar a Cristo. Uma outra característica nós trabalhamos no domingo passado. Nós falávamos a respeito da comunhão. A igreja é uma porta sempre aberta para a comunhão. E hoje, irmãos e irmãs, eu quero conversar com vocês a respeito de mais uma característica, que é a diaconia. A Bíblia, ela nos apresenta diferentes textos que tratam a respeito da diaconia. Por exemplo, tem um dos textos no Evangelho onde Jesus mesmo vai dizer para a gente, olha, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Nós temos outros vários textos, mas eu queria nessa noite pensar com você neste tema a partir de um texto não tanto convencional. Eu estou falando a respeito do texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 25. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Querido irmão e irmã, Jesus estava no finalzinho do Sermão da Montanha, e eu, olhando para a Escritura Sagrada, olhando para este sermão, eu penso que à medida em que os discípulos iam ouvindo as palavras de Jesus, iam assimilando cada discurso, cada ensinamento, mais os seus corações iam também se enchendo de ansiedade. Como dar início a um projeto de vida ao lado de Jesus, seguindo Jesus, sem se preocupar com as coisas dessa vida, com a comida, com a bebida, com a vestimenta. Eu penso então que à medida em que Jesus ensinava, os discípulos foram então sendo tomados por uma ansiedade que tem a sua razão de ser. E aí, irmãos e irmãs, Jesus, percebendo isso, essa ansiedade por parte dos seus seguidores, ele vem então e traz esse grande ensinamento para nós. Irmãos, quando nós olhamos para este texto, nós podemos ter a impressão de que as palavras de Jesus,
elas tenham apenas a intenção de retirar dos discípulos essa ansiedade tão latente ali, perceptível em cada um deles. E a pergunta que eu faço é: será? Será que este texto bíblico não tem nada a nos dizer, não tem nada a nos ensinar a respeito da diaconia, a respeito de uma vida diaconal? É sobre isso que eu quero falar com você, irmão e irmã, nessa noite, e aprendermos juntos aqui com o texto bíblico a respeito dessa questão. Mas a primeira questão que eu quero chamar a sua atenção é aquilo que o texto bíblico me diz, me ensina e eu compartilho com você, é que, olhando para ele, Deus se importa com cada um dos seus filhos. Este é um primeiro ensinamento que nós podemos extrair daqui, irmãos e irmãs. Deus se importa com cada um dos seus filhos e filhas. Percebam como Jesus age e como Jesus se apresenta aqui uma pessoa que contempla a natureza. E nessa contemplação ele percebe o cuidado de Deus. O Deus de Jesus é o Deus que alimenta os pássaros, ainda que estes não trabalhem. O Deus de Jesus é o Deus que veste com cuidado os lírios do campo, ainda que estes não tenham costurado roupas para si. Este é o Deus que Jesus apresenta aos seus discípulos que se mostravam ansiosos. Por meio da contemplação da natureza, Jesus quer ensinar então aos seus discípulos que Deus cuida de cada um de nós, que Deus se importa com cada um de nós, porque do mesmo modo que a vestimenta é para o corpo, o alimento é para a vida dos seus filhos e filhas. Jesus, irmãos e irmãs, quis ensinar aos ansiosos seguidores que Deus se importava com eles e que este Deus que se importava iria suprir todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Diante dos ensinamentos de Jesus, o que competia então aos seus discípulos, aqueles ansiosos discípulos? Competia a eles a partir de então a fé, a confiança de que Deus é aquele que promete e que cumpre todas as suas promessas. Irmãos e irmãs, essa é a primeira verdade que nós podemos extrair do texto bíblico para a nossa vida. Deus se importa conosco. Deus nos quer bem, Deus nos ama. Deus se apresenta como aquele que supre todas as nossas necessidades, pois a vida humana lhe é preciosa. E diante dessa verdade revelada pelo texto bíblico, nesse diálogo entre Jesus e os seus discípulos, nós também somos ensinados e somos educados pelo próprio Jesus a vivermos então pela fé, a vivermos na confiança irrestrita no Deus que promete e cumpre todas as suas promessas. Eu não recordo mais, irmãos e irmãs, onde foi que eu li, mas quando li, nunca mais deixei de me atentar para este ensinamento. Alguém dizia, de maneira muito pedagógica, explicando a diferença entre a depressão e a ansiedade. A depressão, irmãos e irmãs, em linhas gerais, pode ser compreendida da seguinte maneira. A depressão é quando nós olhamos para o passado e não conseguimos viver em paz o presente. De maneira diferente, quando pensamos na ansiedade, é quando nós olhamos para o futuro e, do mesmo modo, não conseguimos viver em paz o presente. Eu sei, irmãos e irmãs, que nós vivemos em um momento, que nós vivemos em um contexto gerador de ansiedade. E que esta ansiedade tende a nos assediar constantemente, diariamente nesse nosso tempo. Quando nós olhamos para as previsões, quando nós olhamos para as estatísticas, quando olhamos para as projeções, tudo isso pode gerar, como tem gerado em muitos de nós, a ansiedade. Mas eu sei também que nós temos um Deus, irmão e irmã, sobre o qual nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós.
É isso que o apóstolo Pedro, lá em sua primeira carta, no capítulo 5º, versículo 7º, nos ensina. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Que neste tempo difícil, não nos esqueçamos dessa verdade bíblica. Deus se importa comigo, Deus se importa com você. Deus nos quer bem. E por isso, irmãos e irmãs, Ele supre todas as nossas necessidades. Este é um ensinamento evidente, claro em nosso texto, e o que compete a nós diante disso é confiarmos, é crermos nessa provisão de Deus. Mas eu quero conversar com você a partir do texto bíblico e apresentar um segundo ensinamento, que é o seguinte: as nossas necessidades materiais são supridas à medida que nós vivemos e vivenciamos o reino de Deus. Jesus, irmãos e irmãs, quando eu olho aqui para o texto bíblico, eu vejo Jesus também olhando para os seus discípulos. Tantos discípulos preocupados, ansiosos com o dia de amanhã, e o ensinamento de Jesus, irmãos e irmãs, penso eu, não é para que os discípulos vivam uma vida despreocupada, mas é para que os discípulos mudem o foco da sua preocupação e se preocupem com aquilo que realmente vale a pena. Preocupem-se com o reino de Deus. Preocupem-se em se apropriar, em entender, em vivenciar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas coisas serão dadas, serão fornecidas pelo próprio Deus. Percebam isso? Percebem isso no texto? Jesus não está nos chamando para uma vida despreocupada, mas uma vida, sim, que se preocupa com aquilo que de fato vale a pena. O reino de Deus, irmãos e irmãs, é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino de esperança, é um reino de justiça, é um reino de amor. Nós poderíamos aqui gastar muito tempo tentando adjetivar o reino de Deus, as características deste reino. Mas eu quero destacar e eu quero enfatizar, irmãos e irmãs, o seguinte: aonde o reino de Deus chega, se manifesta então uma revolução tão grande que a ansiedade por causa da comida, por causa da bebida, por causa da vestimenta, vai-se embora. Torna-se inexistente porque a presença do reino de Deus, que inclui este aspecto da dignidade humana, não permite que essas realidades tão diferentes comportem o mesmo espaço. Onde o reino de Deus chega, a fome vai embora. Aonde o reino de Deus chega, a sede vai embora. Aonde o reino de Deus chega, as roupas rasgadas também vão embora. Tão somente, irmãos e irmãs, porque a igreja, e é bom que nós sempre lembremos disso e pensemos nisso, Jesus está dialogando aqui com os seus discípulos. A sua pequenina igreja, que hoje é composta por milhares e milhares de pessoas, e dentre tantas pessoas, eu e vocês. Aonde a igreja de Deus, a igreja de Jesus chega como agência do reino, essas preocupações, irmãos e irmãs, devem ser sanadas. E a igreja que se porta por essa preocupação, buscando compreender, assimilar, vivenciar os valores do reino de Deus, apesar dos tempos pandêmicos, é uma igreja com as portas sempre abertas para a diaconia, para minimizar esta ansiedade que toma conta de todos nós e de muitas pessoas por aí. Irmãos e irmãs, vocês estão compreendendo o que eu quero dizer a partir dessa análise do texto bíblico? Jesus traz uma série de ensinamentos. Percebe que os seus discípulos vão se mostrando cada vez mais ansiosos diante daquilo que ele traz como novidade do reino de Deus. E aí ele intervém
e traz esse ensinamento que é caro para todos nós. No versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. É como que se Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos: preocupem-se com o reino, e vocês não terão de se preocupar com todas as demais questões que são secundárias em relação ao reino de Deus. A igreja, irmãos e irmãs, será uma porta sempre aberta para a diaconia, se os valores do reino de Deus forem compreendidos e forem assimilados por ela. Em seu serviço diaconal, a igreja não resolverá o problema da fome na humanidade, da humanidade como um todo, mas a igreja que quer ser identificada como seguidora de Jesus deve agir como exemplo, para que o mundo creia e para mostrar ao mundo que é sim possível vivermos solidariamente para que as pessoas vivam com mais dignidade. O texto me ensina, irmãos e irmãs, que tudo, absolutamente tudo, vem de Deus. Mas Deus vale-se das nossas mãos para que o seu cuidado, que lança fora toda a ansiedade da vida, seja experimentada por tantas e tantas pessoas em nosso tempo. A igreja que entendeu os valores do reino de Deus, a igreja que entende que a fome é uma injustiça a ser combatida energicamente, é uma igreja, irmãos e irmãs, que apesar da pandemia, se manterá com as portas do templo, do seu coração, da sua vida, sempre abertas. Eu estou encerrando essa reflexão, irmãos e irmãs, e eu quero deixar aqui pelo menos duas coisas muito claras para você que me ouve, para você que celebra, cultua Deus comigo nesta hora de culto. A primeira delas é a seguinte: a missão da igreja não é apenas suprir as necessidades materiais das pessoas. É bom que isso fique bem claro para mim e para você. Nós lemos aqui em nossa liturgia aquele texto de Atos capítulo 6, quando os apóstolos estavam preocupados porque algumas famílias estavam sendo esquecidas nas suas porções diárias, e ali foram eleitos os diáconos. 7 pessoas. Dentre essas 7 pessoas, 2 muito conhecidas de todos nós: Filipe e Estevão. E quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber o quanto estes 2 diáconos, aqueles que serviam, eram também árduos pregadores do Evangelho. Então, irmãos e irmãs, para que isso fique muito claro, a igreja diaconal não é apenas aquela igreja que supre as necessidades materiais das pessoas. Mas eu falo nesse sentido, nesta noite, tendo em vista o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo nos desafia e nos convida para que, como igreja, também nos importemos com as questões materiais que trazem dignidade à vida das pessoas. Então, este é o primeiro ensinamento e uma primeira questão que eu queria deixar muito claro para você. A segunda questão que eu queria deixar também muito clara para você é que a dignidade humana não se resume a essas questões básicas para a vida: a comida, a bebida, a vestimenta. Não sei quantos de vocês gostam, mas o grupo Titã já nos alertou a respeito disso, dizendo que o ser humano não quer só comida, mas também diversão e arte. E na perspectiva do reino de Deus, nós devemos estar sempre atentos para que nós possamos ajudar as pessoas em suas necessidades mais básicas, mais elementares. Mas, por outro lado, irmão e irmã, mais atentos ainda, para que a caridade dê lugar
a justiça social, para que as ações benfazejas que nós, porventura, façamos como igreja, seja apenas o pontapé inicial para transformações mais profundas, mais significativas, onde o reino de Deus possa ser percebido com maior nitidez na vida das pessoas. Que como igreja, irmãos e irmãs, possamos seguir andando nessa esperança, para que os sinais do reino de Deus possam ser percebidos no mundo. Para isso, a igreja que somos nós, precisamos estar então com as nossas portas sempre abertas para que a diaconia, para que este serviço, a exemplo de Cristo, o diácono por excelência, possa ser então um modo de testemunhar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa entrega a Deus. E que por meio das portas abertas da nossa igreja, o nosso Deus, ele seja exaltado, ele seja glorificado. Amém.